Olá, aqui é a Vanessa Lovatel e essa é a segunda parte do nosso Naruto em amigurumi. A primeira parte, se você não assistiu, ela está na descrição, o link está na descrição para você acessar. Eu já peço para que você deixe seu like, assim eu poderei trazer mais videoaulas como esta. Então, na primeira parte, nós fizemos o corpinho, as pernas e todo a parte do nosso tronco, né? Do Naruto. Agora, nós vamos fazer a cabeça, os bracinhos e o cabelo. Então, aqui eu parei na careira número 37 com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer, então, a troca de fio para o tom de pele. Esse que eu estou usando é o 7563. Os materiais também estão todos na descrição. Eu vou fazer dobrar o meu fio, vou vir aqui, laçar esse meu fio e fazer um ponto baixíssimo dentro, junto com o último ponto da careira 37, somente para prender o fio, ele não vai contar como ponto. Agora eu vou vir aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, careira 38, já vou aproveitar para esconder esse meu fio. Aqui então, como ficaram 12 pontos baixos, um pouquinho mais delicado, né, para trabalhar, então a gente vai fazendo devagar, sem perder nenhum ponto. Então, aqui eu caminhei para uns 3, 4 pontos, levando as duas pontas do meu fio, eu já posso cortar, que já está preso, então eu tiro o preto, vou botar para cá. E essa sobrinha eu deixo para dentro, do lado de dentro do nosso corpinho. Então, aqui eu vou seguir contornando toda essa careira. Cheguei então no final da careira 38, com 12 pontos baixos, eu vou inserir a minha agulha no primeiro ponto da careira que eu fiz a 38, né? Então, aqui eu vou fazer aqui no primeiro, já vou colocar o meu marcador, então, que aqui vai indicar o começo da minha careira 39. A careira 39 nós vamos trabalhar com 12 aumentos. Então, vão ser 2 pontos baixos em cada ponto de base. E no final da nossa careira, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. A careira de número 40 vai ser 3 pontos baixos e 1 aumento. Então, vou fazer o meu primeiro ponto baixo, cada um no seu ponto de base, né, da careira anterior, cada um em cima do seu pontinho, então são 3 sozinhos, né? E agora eu vou fazer o aumento, que vão ser 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou seguir então com essa repetição, 3 pontos baixos e 1 aumento por toda a minha careira. E no final eu vou ficar com 30 pontos baixos. A careira de número 41, nós vamos fazer um aumento, nós vamos inverter, em vez de fazer 4 pontos baixos e um aumento, nós vamos começar com um aumento e depois nós vamos fazer 4 pontos baixos, só para intercalar aqui para não ficar aumento em cima de aumento, senão ele vai ficando sextavado, né? Então, nós vamos fazer ao contrário, nós vamos fazer o aumento no começo e depois os 4 pontos baixos. Então, ó, não vai ficar aumento em cima de aumento. Na careira anterior tinha um aumento, que vai ser o último ponto baixo. Então, aqui eu fiz um aumento,
Um, dois, três, quatro pontos baixos. Agora vamos fazer de novo. Um aumento e quatro pontos baixos. Até o final da nossa carreira. E no final, então, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Então, aqui eu finalizei com os quatro pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira de número 42 e nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, assim, elas ficam intercaladas, né? O aumento fica sem nenhuma marcação, fica perfeito. 4, 5 e um aumento. Nós vamos repetir essa sequência até o final da nossa carreira e nós vamos ficar com 42 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 42, agora nós não vamos mais fazer carreiras de aumentos. Nós vamos seguir da carreira número 43 até a carreira de número 49, somente pontos baixos sobre pontos baixos de base, então cada um em cima do seu ponto baixo de base. E cada carreira vai permanecer com 42 pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas 7 carreiras, né? E no final eu venho aqui mostrar como que está ficando. Cheguei na minha carreira de número 49 e ficou dessa forma. Então, a cabeça já está dando formato. Aqui eu já fiz a marcação para a colocação dos olhos. Então, os olhinhos, eles vão ir entre a carreira 46 e carreira 47, com 6 pontos de distância. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu coloco sempre um alfinete, né? Para poder saber, né, onde é que fica, para ver se está bem centralizado. Deixa eu pegar mais um aqui. Aqui mais ou menos eu venho aqui, ó. Então, aqui dá para ver que não está centralizado. Então, eu venho aqui e coloco um alfinete no centro, né? E eu vou contar. 1, 2, 3 para cá. E 1, 2, 3 para cá. Então, vai ficar bem certinho no centro do nosso trabalho. Depois, então, eu tiro o alfinete, venho aqui, já coloco um olhinho. Venho no outro, coloco outro olhinho, eu já posso tirar os meus alfinetes. E aqui eu aplico a travinha. É um pouco durinha, né? Mas é necessário para segurança, né? Dos nossos pequenos. Ficou dessa forma. Aqui, antes de dar sequência, também eu gosto de dar uma sustentação no pescoço, então eu uso esse bastão, né, de cola quente, aquele grosso. Então, eu coloco aqui, ele deve ter, eu acabei não medindo aqui. Deixa eu ver aqui que eu tenho uma medida. Ele tem 10 centímetros. Aqui eu tenho. Então, eu coloco aqui dentro, mas você vê quanto que mais ou menos que entra um pouquinho no corpo e um pouquinho na cabeça. Coloco aqui na parte do corpo, vou abrindo um espacinho ali. Pode, se você quiser, abrir com agulha também. Um espacinho para passar esse bastão. Depois aqui nós ainda vamos colocar a fibra, né, aqui ao redor do pescoço também. Então, só para vocês verem, então, depois qualquer coisa a gente vai tirar um pedaço. Aí eu vou passar bem certinho a medida dele. Então, aqui eu vou seguir agora fazendo já as nossas carreiras de diminuição. Nós vamos começar a fechar a cabeça. Então, como aqui eu seguia fazendo até 5 pontos baixos e um aumento,
na carreira de número 42. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto, e vou fazer uma diminuição. Então, vou pegar a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do ponto seguinte, vou laçar, tirar e fechar. Então, eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. E eu vou ficar com 36 pontos baixos. A carreira de número 51 vão ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz o primeiro, segundo, terceiro, 4 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e agora uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por toda a carreira e no final nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 52 serão 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz os 3, agora vou fazer a diminuição. Vou repetir essa sequência por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. Finalizei então a carreira 52. Então, aqui já dá para ver que fechou bem. Então, aqui eu tinha inserido lá, mas na hora de trabalhar ficou um pouquinho difícil, então eu tirei. Eu dei uma reduzida que tinha 10 centímetros, o meu aqui ficou com 8 centímetros. Mas você coloque e vê, né, quanto que você vai precisar no seu amigurumi. Então, aqui eu já vou colocar um pouquinho mais de fibra. Ali ao redor do pescoço também, se precisar, você coloca mais. Então, eu vou colocar um pouco, tudo ao redor. Vai facilitar, né, depois na hora de ser mais, vai ser difícil de ficar colocando. Depois aqui a gente vai acabar empurrando para dentro. Então, agora, nós vamos para a carreira de número 53. A carreira de número 53 vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz o primeiro, o segundo e agora vou fazer a diminuição. Vou repetir por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. Aqui, então, nessa parte, eu coloquei um pouquinho mais de fibra, já empurrei tudo para baixo o bastão de cola quente, e daí o pescoço ele fica bem firminho, porque aqui como ele é bem estreitinho, né, ele dá aquela sustentação. Então, agora nós vamos fazer a última carreira de diminuições, que vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui você pode pegar bem, apertar bem o ponto, né? Porque agora ele começa a esticar, então fica um pouquinho mais difícil. Então, você pode ir nessa parte mais devagarinho, com calma e segurar ele bem apertado o ponto, para fechar bem essa parte. Olha, eu cheguei ao final, então fechou bem essa parte. Eu ainda posso colocar um pouquinho de fibra aqui nas laterais, né? Fica, às vezes, um vão vazio, então você vai mexendo ali, vai apertando e você vai sentindo mesmo com a mão aonde é que tá faltando mais fibra. Na parte de cima aqui do bastão também, né? Pra não ficar aquela ponta do bastão de silicone, né? Então, aqui a gente coloca também e fecha bem. Vai moldando aqui, vai mexendo, você vê se ficou ou não alguma parte sem. Então, agora, nós vamos fazer 6 diminuições e vamos fechar aqui o nosso
vai fechar quase tudo. Então, eu vou pegar 2 pontos, vou fazer a primeira diminuição, né, pela alça da frente, eu venho no próximo, alça da frente e alça da frente do ponto seguinte e fecho. Eu vou contornando, segurando bem firme, né, para ficar bem fechadinho essa parte. Claro que também depois vai o cabelinho, né, então vai, se ficar alguma coisa assim mais abertinha, vai esconder, né. Mas a gente procura fechar bem, ó. E aqui eu venho, eu corto meu fio, passo ele, deixa eu cortar melhor a pontinha aqui, passo ele pela agulha de tapeçaria, passo aqui na alcinha, puxo, e aqui então sobraram 6 pontos, eu pego e alinhavo, né, passo em todos esses pontos, e depois eu fecho como se fosse um anel mágico invertido, né, puxo bem. Venho aqui, faço ainda algum pontinho, caso precise. E faço um nozinho. E essa sobra de fio eu jogo lá pra dentro, saio no outro canto, puxo bem. Está finalizado o corpinho e a cabeça do nosso Naruto. Vamos seguir então fazendo os bracinhos do nosso Naruto. Eu vou fazer um anel mágico com o fio tom de pele. E dentro do anel mágico, então, eu vou colocar 6 pontos baixos. Já coloquei o meu cesto, eu puxo, né, meu fio. Já introduzo a agulha no primeiro ponto baixo para marcar o início, né, da minha segunda carreira. A segunda carreira, então, vai ser um ponto baixo e um aumento. Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo e um aumento por toda a minha carreira. E no final eu vou ficar com 9 pontos baixos. Aqui então eu já faço um nozinho para prender esse fio para ele não soltar. Pego a minha agulha aqui de tapeçaria, já passo ele aqui por entre a trama, né? Para ele ficar bem preso ali firme. Corto o excesso. Aqui, peraí que eu vou fazer, que esse aqui acabou desmanchando o último. Pronto. Agora, nós vamos para a terceira carreira. A terceira e a quarta carreira vão ser um ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, elas vão permanecer com 9 pontos cada uma. Vou dar uma adiantada aqui e já volto. Cheguei no final da quarta carreira e ficou dessa forma. Ele já vai fechando, né? Como se fosse a mãozinha dele. Então, agora nós vamos trocar de fio. Eu vou pegar o preto para acompanhar, né, a roupinha. Vou dobrar ele. Vou pegar ele aqui, fazer a emenda, como nós fizemos nas outras partes. Fazer um ponto baixíssimo dentro do último ponto da carreira, número 4. Então, agora eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base. Já vou escondendo esse meu fio. Faço uns 4, 5 pontos. E aí, depois eu já posso cortar esse excesso, que não vai mais soltar. Então, agora nós vamos seguir fazendo a carreira número 5 até a carreira número 14. Essa sobrinha aqui vocês podem deixar pro lado de dentro. Então, a carreira de número 5 até a carreira de número 14,
somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Cada carreira vai continuar com 9 pontos baixos, então serão 10 carreiras na cor preta. Eu vou adiantar aqui e já mostro como ficou. Cheguei na carreira de número 14, ficou desta forma. Aqui também, ao invés de ficar trocando carreira por carreira o marcador, quando que não tem aumentos, eu coloco no primeiro ponto, né, da carreira e vou seguindo. Então, mais ou menos, eu sei que é nessa direção, fecha a carreira, para não precisar. Então, como eram 10 carreiras, eu contei 10 e vim até aqui, né, para não precisar ficar trocando toda vez. E é um jeito mais simples, né? E quando a gente chega aqui, a gente já sabe que vai fechar a carreira. Então, agora aqui eu vou fechar eu não coloco enchimento no bracinho, então eu pego os dois, vou fazer pontos baixos pegando a parte da frente e a parte de trás. Então, eu introduzo a agulha no meu primeiro ponto baixo e já pego o ponto baixo, o espaço, né, da parte de trás. Espero que dê para enxergar, né? E puxo e já faço, opa, um ponto baixo. Venho no próximo, faço mais um ponto baixo e vou fechando já esse nosso bracinho. Então, vai ficar dessa forma, já fechadinho. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa, talvez o fio branco aqui. Vou colocar embaixo para ver se mostra assim melhor. Ficou fechadinho, então eu venho aqui e corto. Vou pegar minha tesoura aqui. Corto o excesso, passo dentro da alcinha, puxo e deixo essa sobra para depois nós usarmos para costurar. Eu faço mais um igual. Vamos seguindo, então, no nosso Naruto. Agora chegou a vez de fazer o cabelinho dele. Então, eu usei o 1289. Então, aqui eu vou fazer um anel mágico. E dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. Vou fazer o meu último ponto baixo, vou fechar da mesma forma que nós fizemos nas outras partes. E aqui eu já vou prender, né, para fazer o nosso segunda carreira. Então, aqui na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Só que com um detalhe. Deixa eu desmanchar esse daqui antes de prender. Nós vamos pegar pela alça de trás. Nós vamos fechar aqui, fiz um ponto baixo. E nós vamos fazer 6 aumentos pela alça de trás. Então, o ponto aqui, ele tem alça da frente e alça de trás. Nós vamos trabalhar somente nas alças de trás. Todo o cabelo vai ser feito assim, dessa forma. A peruquinha, né? Porque o cabelo vai ser feito depois, na verdade. Então, essa aqui vai ser uma base, uma preparação para depois nós prendermos o cabelo na alça da frente. Facilita muito dessa forma. Olha, ficaram os 6 aumentos e ficou a alcinha da frente sobrando. Então, agora eu vou tirar o meu marcador e eu vou para a terceira carreira. A terceira carreira vai ser um ponto baixo, um aumento. Ó, já peguei pela alça de trás, então aqui eu fiz um ponto baixo e agora próximo, pela alça de trás, eu vou fazer o aumento. É bem normal, assim como nós já fazíamos, só que a única diferença é que toda essa parte nós vamos fazer pela alça de trás. Então, aqui eu vou fazer o aumento e vou seguir. Então, a nossa terceira carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Eu não vou ficar aqui fazendo todo o passo, para não ficar muito repetitivo e também o vídeo não ficar muito longo.
Então, eu vou falar aqui para vocês, careira por careira, como vai ser feita. Então, eu fiz a primeira, né? Ficaram 6 pontos baixos. A segunda, 6 aumentos, sempre pela alça de trás. A terceira, então, ficou um ponto baixo e um aumento. Ficou com 18 pontos baixos. Peraí que eu não tô conseguindo aqui. Então, agora nós vamos para a quarta careira. A quarta careira vai ser 2 pontos baixos, então, cada um no seu ponto de base pela alça de trás, e um aumento, todos pela alça de trás. Então, a quarta careira vão ser 2 pontos baixos e um aumento, vou seguir por toda a minha careira, e no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. A careira de número 5 vão ser 3 pontos baixos e um aumento pela alça de trás. Vou fazer essa repetição até o final e eu vou ficar com 30 pontos baixos. A careira de número 6 vão ser 4 pontos baixos e um aumento por toda a careira pela alça de trás e vai ficar com 36 pontos baixos. A sétima careira vai ser 5 pontos baixos e um aumento, e no final vou ficar com 42 pontos baixos. Vou dar uma adiantada e eu já volto mostrando como vai ficar. Cheguei na minha sétima careira e ficou dessa forma, então vai ficar todas as ossinhas da frente em relevo. Então, agora eu vou seguir da minha oitava careira até a careira de número 14, somente pontos baixos sobre pontos baixos de base, em relevo. Então, aqui eu vou marcar aqui o início, né? Sem nenhum aumento. Então, cada careira vai permanecer com 42 pontos baixos. Cheguei ao final da minha peruquinha, né? E ficou dessa forma. Agora, então, nós vamos fazer aquela parte da bandana. Então, aqui eu já dei uma adiantada, mas eu fiz 48 correntinhas, voltei, né, na correntinha de número 45 e fui seguindo com pontos altos até o final da careira. Ficou dessa forma. Então, aqui agora a gente vai vir e vai colocar o cabelinho, né, a peruquinha no nosso Naruto. Vou prender com os alfinetes. Deixar bem inclinadinho aqui atrás. Puxar um pouquinho mais. Parte de trás, né, ela vai descer. E aqui vai ficar dessa forma. E eu venho, então, com a bandana, que ela fica na frente, né, e ela fecha aqui atrás. Então, eu já vou alfinetar aqui onde é que ela vai e depois eu vou costurar ela, ou colar, como vocês preferirem. Se preferem colar, tem a cola pano, a círculo tem a cola pano também, deixa bem presa. Então, aqui ela vai ficar reta, né? E aqui vai ficar na parte da frente. Então, eu vou dar uma adiantada na minha aqui e eu já volto. Prendi, então, já toda a bandana. E eu já vou aproveitar também para prender o cabelo, para ele não soltar. Então, aqui eu venho, pego um ponto da cabeça e um ponto aqui no cabelo, né? A peruquinha, um ponto na cabeça e um ponto no cabelo. E vou seguindo assim, dessa forma. Costurando todo, contornando toda a cabeça, prendendo bem. Depois, cada uns 5, 6 pontos eu dou uma puxadinha aqui no fio, pra ele
esticar bem e venho novamente. Um ponto no cabelo e um na cabeça. E vou seguindo todo o contorno, pegando as duas alcinhas. Puxo depois, então, opa, acabei batendo aqui. Depois eu puxo pra esticar bem, ó. E vou seguindo. Da mesma forma na bandana. Vou tentar virar aqui pra um ponto. Eu não aconselho, dá pra colar também, mas como é pra criança, eu gosto de costurar tudo, né? Ficar bem firme, porque depois poder lavar tranquilamente. Então eu gosto de deixar tudo costuradinho, ó. Daí, ó, eu fiz uns pontos aqui, dá pra ver que fica um zigue-zague, depois eu puxo, então ó, ele entra e fica perfeito. Pegando sempre assim, um na cabeça e um sempre vai ficar. Ela demora um pouquinho mais esse tipo de costura. Eu nunca pego assim, ó, na cabeça e já pego no. Daí às vezes ficam uns risquinhos, né? Não fica aquele acabamento perfeito. Então dessa forma, vou fazer aqui mais um para vocês verem como é que fica, ó. Então aqui ele vai formando, como eu não puxei tanto, eu não estiquei, ele vai formando esse zigue-zague. Então cada 3, 4 pontos eu puxo e ele vai entrando todo, ó. Para não ficar esticando, né? Cada vez se esticar. Dá também, pode fazer um a um, mas para fazer mais rápido eu vou pegando um de cada por uns 3 pontos, né? 3 na cabeça e 3, 4 pontos. E aí depois eu estico. Então acaba sendo um pouquinho mais rápido. Olha, fica perfeito. Vou seguir aqui costurando todo o cabelinho. Nessa parte, então, nós vamos fazer o cabelinho que vai ficar aqui dentro da peruquinha, aquela parte do cabelinho que ele fica erguidinho. Então, aqui eu já dei uma laçada na agulha e eu vou trabalhar carreiras de ida e volta por essas alças que ficaram. Só que eu vou fazer uma sim e uma não. Então, eu vou começar nessa, vou pular essa e vou para essa. Essa eu pulo, essa eu faço. Então, uma sim e uma não, então vão ser carreiras sempre de ida e volta. Então, eu já peguei aqui minha agulha, vou deixar o Naruto virado para mim na hora de tecer, que daí o cabelo ele vai ficar virado para frente, né? Não vai ficar o trabalho no avesso. Então, aqui eu vou prender o meu fio com ponto baixo, depois esse fio a gente vai esconder essa sobra. Eu vou subir com 5 correntinhas, 4, 5. Vou voltar na quarta e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar a minha agulha e vou para o próximo e vou fazer um meio ponto alto. Então, é só puxar todos. E agora eu vou fazer um ponto alto. Então, eu laço, eu puxo uma vez e eu puxo mais uma vez. Então, esse é um ponto alto, e nós vamos fazer mais um, 2 pontos altos. Agora que eu vou pular uma, duas, três e na quarta, no quarto ponto, né, onde tem as alcinhas aqui, 3. Na quarta alcinha eu vou prender com ponto baixo. Vou subir novamente 5 correntes, uma, duas, três, 4, 5. Vou voltar com ponto baixo na quarta corrente. Na carreira seguinte eu vou laçar e vou tirar tudo de uma vez, que é um meio ponto alto. E agora vou fazer um ponto alto, tiro duas, né? Um ponto alto e mais um ponto alto. Aí eu venho aqui, pulo
Uma, duas, três, e na quarta, aqui na quarta, vou já fazer na quinta, que daí já vai dar bem no cantinho. Então, ficou desta forma. Agora, então, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui no cantinho, no último ponto, né? E vou fazer novamente aquele 5 correntes, volto na quarta com ponto baixo, um ponto baixíssimo. Ah, desculpe, é um meio ponto alto, aqui eu acabei me passando, deixa eu fazer de novo. Um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto e mais um ponto alto. Deixa eu virar aqui, então, agora, pra cá. Vai acabar ficando pra cá, não tem jeito. Então, agora eu vou pular, ó. Uma, duas, três, e na quarta, só lembrando, deixa eu até colocar uma marcação aqui para não esquecer, que nós vamos pular uma carreira. Então, essa aqui eu vou pular, eu vou fazer nesta daqui. E essa daqui eu vou pular, então, eu vou fazer na primeira, na terceira, na quinta, na sétima, só pra gente não se passar. Deixa eu colocar aqui bem no meio, assim, pra saber. Então, essa daqui eu vou pular. E eu vou ir na terceira. Aqui eu acabei errando. Ai, vou voltar só para não ter que editar, né? Tudo de novo esse vídeo. Então, aqui eu acabei errando. Vocês me desculpem. Porque eu já pulei para a carreira de cima, né? Então, eu vou ter que pular 2 pontos, na verdade. Na lateral. Então, eu fiz uma corrente, um ponto baixo, mais uma corrente, um ponto baixo. Daí, eu vou ir nesta daqui, que eu não tinha colocado os meus marcadores. Agora sim. Então, eu vou fazer o 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu só ver se eu consigo abaixar aqui um pouquinho. Isso. Vou voltar com ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto e mais um ponto alto. Pronto. E agora eu vou voltar nesta fileira. Pulei a segunda, vou voltar na terceira. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 e na quarta a alcinha. Deixa eu já tirar aqui. Vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer novamente a mesma repetição. Vou adiantar um pouquinho para esse vídeo não ficar muito longo. Dei uma adiantada aqui para vocês verem, então, olhem que legal que vai ficando. Vai ficando aquele cabelinho, né? Depois ele vai erguendo. Aqui ele vai ficar alto aqui porque não tem nenhuma carreira atrás, mas depois quando que for feito outra carreira, então, ó, ele mesmo se ajeita, vai ficando cheinho. Então, olha, eu sempre pulo uma carreira. Essa é uma sugestão, né? Você pode fazer também do jeito que você preferir. É uma dica, né? Cada um pode fazer depois na sua variação. Então, aqui eu faço uma corrente, eu pulo, né? A próxima carreira, mais uma corrente e venho aqui na carreira seguinte, que é onde que eu pulei. Não reparem que minha unha também já tá detonada, né? Porque esse já é o terceiro dia de gravação. Então, a gente vai ficando perdendo. Eu tava com a unha até bonita, legal. E aí acabou que já tá ficando feinha, né? Ruinzinha. Mas vamos lá, vamos finalizar já já. Falta só mais alguns detalhes. Então, aqui, né? Eu volto, então, eu conto
Um, dois, três. E o quarto eu prendo com ponto baixo. Vou seguir então para cá, depois eu vou voltar para cá e vou indo até finalizar. Finalizei então todo o cabelinho. Aqui eu fiz uma carreira de contorno. Fui mover e vai e volta, vai e volta. E aqui eu fiz uma de contorno para ficar uns caindo, né? E olhem que lindinho que ficou. Então fica dessa forma, né? Ele tem aquele cabelo arrepiadinho e aqui fica a parte de baixo. Agora nós vamos prender, né, os nossos bracinhos para quase finalizar o nosso Naruto. Então aqui eu vou colocar eles e alfinetar para ver, né, se fica legal onde a gente colocou, se não ficou tortinho. Vou colocar um para cada lado aqui, vamos ver. Aqui. Mais ou menos eu desço umas duas careiras do preto. Deixa eu ver. Pronto, então aqui ficou dessa forma. E olhando assim, né, tá legal, a gente vê se tá certinho. Então agora eu venho da mesma forma, costurando, igual eu fiz no cabelo, né? Eu pego um ponto do corpinho, um ponto do bracinho, ponto no corpinho. Preto é um pouquinho difícil de visualizar, mas é da mesma forma em que eu fiz o cabelinho. Deu pra ver bem lá, né? Vou fazer mais um, dar uma puxadinha. Pego bem no cantinho do bracinho. Vai ficar bem firme. Depois eu passo esse fio dentro e saio aqui atrás. Saio um espacinho aqui atrás e deixo ali esse fio na espera para depois nós prendermos com o outro e arrematarmos. Eu vou dar uma adiantada aqui no outro bracinho e já mostro. Já prendi o outro bracinho também e levei o fio lá atrás, no mesmo espacinho que eu tinha colocado o outro. Eu vou dar um nozinho aqui, unindo os dois fios, prendendo bem. E depois eu pego então e puxo lá pra dentro, corto aqui, né, uma ponta, puxo e vai ficar lá dentro escondido esse fio. Não vai ter perigo de soltar. Agora nós vamos fazer mais uma partezinha com o fio preto, mais um detalhezinho, se você quiser, né? Que vai ser o detalhezinho aqui do, do bolsinho, né? Ele tem um bolsinho, peraí, deixa eu puxar aqui, vou laçar aqui e vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Fechar aqui. Eu vou voltar na segunda corrente e vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo, fechando as três correntes. Vou fazer uma corrente para subir, vou virar o meu trabalho e vou fazer novamente dois pontos baixos. Vou fazer aqui agora, então, eu vou puxar. Então, eu fiz somente duas careiras. E depois, então, aqui eu vou esconder esse meu fio e eu vou prender aqui na lateral. Costurar ou colar, eu prefiro costurar.
Finalizei então a costura do meu bolsinho e antes de arrematar esse fio, nós vamos pegar e passar essa sobrinha de preto ao redor da perninha, aqui onde tem essa parte branca, bem no meio, porque tem duas careiras, né? Então nós vamos passar bem no meio entre uma careira e outra, vamos sair lá do outro lado e vai ficar mais um detalhezinho aqui, puxar um pouquinho mais para baixo. Mais um detalhezinho que ele tem, né? Esse detalhe. E aqui, então, o meu fio ficou um pouquinho curto. Deixa eu puxar aqui com a agulha mesmo, eu vou fazer um nozinho. Se seu fio for menor, então você passa novamente um outro fio. E agora eu vou... Opa, acabei saindo, né, da câmera. E vou puxar aqui essa sobrinha dentro, parte de dentro, e vou cortar. Se quiser também passar um pinguinho de cola, né, para dar um acabamento melhor, né, para não soltar, ficar com algum medo, né, às vezes que vai soltar, então dá para colocar um pinguinho de cola aqui no finalzinho. Então ficou esse detalhe bem legal também. Vamos fazer o narizinho também. Então, eu insiro o fio, né, do tom de pele em qualquer lugar, prendo aqui a pontinha e venho aqui para o meio, né? Eu desci uma careira depois do olho e agora eu venho para cá, bem no meio, entre um ponto e outro, e vou dar algumas laçadas aqui para formar o narizinho. Então, vou fazer só movimentos de ida e volta nesses dois pontos até ficar um relevo ali, né? E formar o nosso nariz. Eu volto aqui por onde eu entrei. Deixa eu ajustar bem o fio aqui. E faço um nozinho. Corto o excesso. E volto para dentro, né? No mesmo lugar onde eu saí. Saio lá do outro lado e puxo. Então, vai esconder esse meu nozinho. E aqui, então, formou o narizinho. Vamos seguir fazendo, então, o último detalhe do nosso Naruto, que é essas marcações que fica na lateral do rostinho dele. Então, aqui eu entrei, né, com o fio, fiz essa parte, eu vou fazer essa parte aqui com vocês. Eu fiz na mesma direção aonde eu fiz o nariz, então eu saí na segunda aqui careira, né, a careira de baixo dos olhinhos. Eu vou contar 1, 2, 3, 4 pontos para a lateral e vou voltar aqui na careira de baixo na mesma direção. Agora, então, eu vou contar 3 pontos, 1, 2, 3, só que em vez de sair nesse aqui, eu vou sair na careira de baixo. E vou voltar lá na careira de baixo na mesma direção. Ó, daí ele vai ficar meio na transversal. E aqui, então, eu vou contar 1, 2 e vou caminhar, né, na careira de baixo também. Não vou nessa, vou na de baixo. Vou sair aqui só em qualquer lugar para vocês verem. Então, vai ficar esses detalhes. Então, aqui eu contei 1, 2, 3, 4. Depois eu voltei aqui, uma careira abaixo, contei 13, desci 1. Aí voltei aqui nessa logo abaixo, contei 2 e desci 1.
Fiz dos dois lados, agora eu vou voltar aqui e vou arrematar o meu fio. Vou fazer o nozinho e depois vou passar para dentro. Esse daqui eu fiz com o preto, então eu fiz com o Clea, que é um fio mais fino, tava quase esquecendo de falar. Você pode fazer também com um fio de bordado, né? Ou tem o Maximoliné, a Círculo tem. Então, dá para fazer, você usa dois fios. Ou se não, com o Clea dá para fazer tranquilamente. Aqui eu fiz aquele detalhe, então, que ele tem na bandana. Fiz do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu fiz 3 correntes, voltei na segunda corrente e fiz 2 pontos baixos. Subi uma corrente, 2 pontos baixos, uma corrente, 2 pontos baixos, uma corrente, e vim seguindo, eu fiz isso por 5 carreiras. Depois eu costurei e aqui eu fiz tentei, né, fazer um detalhezinho que ele tem um símbolo, né? Então eu tentei reproduzir esse símbolo, mas você pode deixar só cinza também, não tem problema. Esse símbolo você procura na internet e você vai encontrar ele, bem facilzinho de encontrar. Eu usei o cinza, eu usei o amigurumi mesmo, ou alguma sobrinha que você tiver de algum outro fio, tá para fazer também com o Oni, com o que você tiver na sua casa. Nosso Naruto está finalizado. Ele é cheio de detalhezinhos, né? Mas eu espero que vocês tenham compreendido todos eles. Qualquer coisa é só voltar o vídeo, ver novamente, mas com certeza vocês irão conseguir reproduzir essa peça, que está sendo bastante sucesso agora com a criançada. Então façam, aproveitem para vender, pegar encomendas, que é sucesso garantido. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa vídeo foi feita com o maior carinho e eu peço, né, para que vocês deixem seu like, compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso e assim também eu posso trazer mais vídeos aqui para vocês. Qualquer coisa, deixe um comentário e quando fizerem me marquem, que eu vou adorar compartilhar a arte de vocês. Beijos e até a próxima!